E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai desvendar um mistério histórico incrível sobre um grupo de cristãos lá do comecinho de tudo que se viu bem no meio de um dos eventos mais dramáticos da história. Então, nossa investigação começa com essa pergunta aí na tela. No meio daquela destruição toda de Jerusalém pelos romanos, o que aconteceu com a primeira comunidade cristã da cidade? Uma galera que era formada só por judeus. Para onde eles foram? É isso que a gente vai descobrir. A primeira grande pista para a gente resolver esse quebra-cabeça é um evento-chave, uma fuga. Uma fuga dramática que basicamente garantiu que essa comunidade inteira sobrevivesse. Agora, olha que interessante essa cronologia. Ela mostra direitinho como as coisas aconteceram. Lá atrás, Jesus avisa sobre a destruição. Anos depois, a tensão aumenta e a revolta judaica começa. E aí, em 68, acontece uma coisa muito estranha. O general romano Sestio Galo cerca a cidade e, do nada, recua. Essa retirada misteriosa abriu uma brecha, uma janela de oportunidade bem curta, e foi exatamente aí que os cristãos judeus fugiram para uma cidade chamada Pela. Pouco tempo depois, em 70, o general Tito chega e destrói tudo. Eles escaparam por um triz. E olha, isso não é invenção, tá? Historiadores antigos, como esse cara aí, o Eusébio, lá do século IV, confirmam essa história. Ele escreveu que a igreja de Jerusalém recebeu um tipo de revelação, um aviso divino mesmo, para sair da cidade e ir morar em Pela, antes que o cerco final e a destruição começassem de verdade. Beleza, então a gente já sabe que eles fugiram. Mas quem era essa galera final? Quem eram esses sobreviventes? A história tem um nome para eles, e entender quem eles eram é fundamental para a gente continuar nossa investigação. Eles eram conhecidos como os Nazarenos. Pensa só que situação única. Era um grupo de cristãos judeus que acreditavam sim que Jesus era o Messias, mas eles continuavam a seguir a lei judaica à risca. Praticavam a circuncisão, guardavam o sábado, ou seja, eram judeus em suas práticas, mas cristãos em sua fé em Jesus. E é muito importante não confundir os nazareanos com outros grupos da época, como os ebionitas. Essa tabela aqui deixa as diferenças bem claras. A principal delas era sobre Jesus. Os nazarenos acreditavam que ele era divino, filho de Deus. Já os ebionitas achavam que ele era um homem mortal, um profeta, mas não divino. Outra coisa, os nazarenos aceitavam o apóstolo Paulo, enquanto os ebionitas o rejeitavam totalmente. E sobre a lei judaica? Os dois grupos observavam, mas os nazarenos não impunham isso aos não-judeus, enquanto os ebionitas achavam que todo mundo tinha que seguir. Certo. Agora que a gente já estabeleceu quem eles eram e o que fizeram, vamos mergulhar no sistema de crenças que motivou tudo isso. O que se passava na cabeça deles? E aqui está o ponto central de tudo, pessoal. A decisão deles de abandonar suas casas, suas terras, a cidade sagrada, não foi uma jogada política ou uma estratégia militar. Foi um ato de fé. Um ato de fé radical nos avisos que o próprio Jesus tinha dado sobre o futuro de Jerusalém. Isso leva a gente para o coração da nossa análise. O que a gente pode deduzir sobre as outras crenças deles a partir desse ato de fé tão extremo? A pergunta é exatamente essa. Pensa comigo, se eles confiaram tanto no aviso de Jesus a ponto de largar tudo e fugir, é muito lógico pensar que eles também acreditaram no resto da profecia que estava ligada a esse aviso, não é mesmo? E aí que as coisas ficam mais interessantes. Com base nessa atitude deles, os historiadores deduzem que, para eles, a grande tribulação estava acontecendo ali, naquele momento. Eles entendiam que a vinda do Filho do Homem nas nuvens não era um retorno físico, literal, mas uma linguagem simbólica para o julgamento de Deus sobre Jerusalém. E eles acreditavam que aquilo era o fim da era, não o fim do mundo, mas o fim da era da antiga aliança, do Antigo Testamento. Por isso, eles não estavam lá esperando um arrebatamento para o céu. Para eles, a profecia estava se cumprindo na frente deles. Hoje, essa visão é conhecida como preterismo. Só que, apesar de serem os seguidores originais de Jesus de Jerusalém, essa posição única que eles tinham acabou gerando um legado bem difícil e controverso para eles. Dá uma olhada nessa tabela. Ela mostra o beco sem saída em que eles se meteram. De um lado, o judaísmo rabínico olhava para eles e os considerava hereges, porque eram judeus seguindo um falso Messias. Do outro lado, o cristianismo dos não-judeus, que foi crescendo e se tornou a maioria, também os via como hereges, porque eram cristãos que ainda se apegavam a uma lei judaica ultrapassada. Basicamente, eles ficaram presos no meio, rejeitados pelos dois lados.
E o mais trágico de tudo isso é que a perspectiva única deles foi, em grande parte, apagada da história. Os textos que eles escreveram foram sistematicamente destruídos porque eram vistos como uma ameaça tanto pelo judaísmo rabínico quanto pela nova ortodoxia cristã que estava se formando. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final e bem provocadora. A história de grupos perdidos, como os nazarenos, nos força a perguntar o que mais a gente não sabe sobre o início do cristianismo. Quantas outras vozes, quantas outras perspectivas foram silenciadas ao longo do tempo simplesmente porque não se encaixavam na narrativa que acabou vencendo? É algo para a gente pensar. Bom, é isso por hoje. Se essa análise te fez pensar e você curtiu essa viagem na história, dá aquela força para o nosso trabalho aqui no canal Comentando Apocalipse. Não se esquece de se inscrever, deixar aquele like, compartilhar com a galera que também curte esses assuntos e, claro, deixar sua opinião nos comentários. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Vou te contar uma história incrível. Um povo que sua história se apagou. Não porque faltou fé ou verdade, mas porque ouviu quando ninguém mais ouviu. Viviam entre muros santos e antigos, respirando promessas, tradição e pó. Jerusalém brilhava por fora, mas por dentro já não sustentava o que falou. O mestre chorou sobre a cidade, avisou que o fim estava à porta. Nem todos guardaram suas palavras, mas alguns crerão, nota por nota. Quando os exércitos cercaram a cidade e o medo tomou cada irmão, eles lembraram da voz do Cristo e escolheram obedecer, não discutir com a razão. Nazarenos, povo esquecido no chão da história, entre a sinagoga e a igreja ficaram sós, rejeitados por homens, mas fiéis ao Cristo, porque escolheram ouvir a sua voz. Roma cercou, a tensão cresceu, mas algo estranho aconteceu. O cerco se abriu por um instante, e aquela brecha não foi acaso, foi Deus, sem espada, sem resistência, sem tentar salvar a velha cidade. Caminharam rumo pela guia do sol, pela fidelidade. Pouco depois o fogo caiu, pedra sobre pedra não ficou, mas quem confiou no aviso viu a promessa cumprir o que falou. Nazarenos, nazarenos, um povo incompreendido, odiados pelos judeus e também pelos cristãos esquecidos. Eles entenderam o tempo e a linguagem das nuvens no céu. Não era a fuga do mundo, era o fim do templo do véu. O Filho do Homem veio em juízo, na história, não na imaginação. O fim da antiga aliança, o nascer da nova criação. Nazarenos, nazarenos, um povo incompreendido, odiados pelos judeus e também pelos cristãos esquecidos. Nazarenos, nazarenos, mas fiéis até o
seguirão instituições, seguirão o Cristo até o fim. Nazareno, Nazareno, rodeados pelos judeus e também pelos cristãos esquecidos. Nazareno, Nazareno, mas fiéis até o fim. Não seguirão instituições, seguirão o Cristo até o fim. Vou te contar uma história incrível de um povo que não esperou amanhã, porque acreditou que o reino já estava acontecendo ali naquele chão. Eles ouviram a voz e permaneceram em pé, mesmo apagados da história, foram fiéis até o fim da fé. Eles ouviram a voz e a verdade não morreu. O que foi consumado na história ainda anuncia o reino que já nasceu. Até o fim. Nem todas as vozes foram registradas, nem toda fé virou sistema, mas os nazarenos provaram na prática que obedecer